Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco aqui sobre o backtest do robô escavador, que é essa regra de execução que nós fizemos para o dólar, né? E deve ser utilizada por cross-order, ou seja, você vai configurar ele no dólar cheio e mandar a sua ordem para o mini. Então, eu fiz aqui algumas combinações de pontos de gain, de loss, que é a única coisa que a gente muda lá no robô, né? Você define quantos pontos de gain, quantos pontos de loss e uma meta diária e limite de loss diário. Então são essas quatro informações que você vai passar para o robô. Quantos pontos vai ser por operação de gain e de loss e qual é a meta diária de gain e o limite de perda no dia. Então, baseado nisso, eu usei o Renko 5R. Aqui vocês estão vendo na tela o resultado até hoje, até agora 4 horas da tarde, que eu estou gravando esse vídeo, é o resultado do dia 1º ao dia 15 de maio, tá? Dessa estratégia do 5R. O pregão não fechou ainda, pode até ser que mude alguma coisa daqui para o final do pregão. Mas vamos considerar esses dias até hoje, né? Até esse horário. Então, nessa coluna verde claro aqui, eu estou considerando um gain de 1,5 ponto. E aí eu faço as combinações com o loss de 3 pontos, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 e 6. Ou seja, se você, digamos que você vai fazer uma operação e eu quero saber qual era o resultado se eu coloco aqui 1,5 ponto de gain para 3 pontos de loss. Então você teria uma taxa de acerto de 77,48%. E até agora, nesse exato momento, você teria feito 43 pontos. Então, o resultado para hoje. Porque a gente está usando o DOL-M. Depois eu vou mostrar o do mês passado, que é a série do DOL-K, que foi o mês todo, tá? Já nessa coluna verde escuro aqui, eu estou usando 2 pontos de gain. E aí a mesma coisa, eu quero saber, se eu botar 2 pontos de gain para 3 pontos de loss, qual seria a minha taxa de acerto? Seria essa aqui, e a quantidade de pontos que eu teria até agora seriam 59 pontos. A mesma coisa para o 2,5, faço a combinação, 2,5 com 3, eu vou ter 75,41%. Quantos pontos teria feito? 67. Aqui, pessoal, eu já estou botando os pontos líquidos, tá? Já descontado as taxas. E 3 pontos de gain para 3 de loss, eu teria acertado 63% e estaria com 36 pontos somente. Né? Caiu bastante aqui quando botou 3 para 3. Então, digamos que eu quero a combinação de eu quero pegar 2 pontos com loss de 6. Como é que eu teria? Então eu venho bem aqui, ó. Resultado, 2 pontos com 6, 89% de acerto, e eu estaria com 51. Lembrando que eu estou buscando 8 pontos de gain por dia e um limite de 10. Veja aqui, ó, meta de 8 de gain, 10 de loss. Ok. Hoje estamos no dia 15 de maio e o mês está completando o 10º dia útil de pregão. Então nós tivemos 10 dias de pregão. Ora, se eu tive 10 dias de pregão e eu estou buscando 8 pontos de gain todo dia, eu teria, se eu ganhasse todos os dias, eu estaria com 80 pontos. Veja que nenhuma estratégia aqui está com 80 pontos. Por quê? Porque teve dias que nós perdemos. Então, qualquer uma dessas estratégias aí não conseguiu fazer a meta todos os dias. Ou pode não ter atingido a meta, pode ter terminado o dia com 4 pontos, 5 pontos. Né? Então, não fez os 8 pontos todo dia. Então, a primeira ideia que nós temos que ter aqui, qual era o máximo de pontos que eu poderia ter hoje, já que eu estou baseado hoje no dia 15 de maio. Olha, eu teria que ter no máximo 80 pontos. Qual foi a estratégia aqui que mais se aproximou de 80 pontos? Foi essa aqui, ó. 71 pontos. Então eu posso considerar
que 2,5 pontos de gain para 4,5 de loss e até a de 5 pontos é uma boa estratégia. Né? Hoje foi um dia que ela não foi muito boa. Ela começou o dia com 2 stops, mas ao longo do mês ela se mostrou interessante, 2,5 para 5. De todas as estratégias que estão aqui, ela e essa aqui, ó, 1,5 para 4,5, foram as que mais se aproximaram de 80, que seria o máximo de pontos que eu poderia fazer hoje. Obviamente, aqui são os pontos líquidos. Eles devem ter feito até mais, né? Mas eu estou considerando aqui só os pontos líquidos. Então, quando essa tabela vai servir também, por exemplo, pessoal que tem medo de stop. Ah, eu não quero ver stop. Não existe isso. Toda vida você vai ter. Toda estratégia tem stop, toda estratégia tem dia ruim, tem dias excelentes. O que mostra o backtest? O que essa tabela está mostrando para mim? É que essa estratégia desse robô, ela é uma estratégia bem robusta. Veja que eu variando alguns pontos, mesmo assim ela está se mantendo positiva. E ela não difere muito os valores, né? Com exceção aqui desse aqui, ó, foi 24, e esse aqui que foi 36, os outros estão mais ou menos na faixa de 40 a 60 pontos. Então tem uma média aí, né, de pontos que eu variando, ela não vai ruim. Por exemplo, eu estou usando a estratégia com 1,5 ponto para 3 de gain. Aí eu aumento meio ponto e a estratégia fica negativa. Então isso aí é ruim para a estratégia. Então, o que está se mostrando aqui no backtest, e aí vocês têm que dar os devidos descontos, que backtest é apenas um estudo para a gente saber se essa estratégia ela tem futuro ou não tem. Tá? Não vai achar aqui que se eu tivesse realmente lá ligado o robô nessa época, eu estaria com essa mesma quantidade de pontos. Não. Backtest está no mundo ideal. Não tem fila de book, não tem internet travando, não tem latência. Quer dizer, você está entrando em todas as operações, não pula a entrada. Então você tem que dar todos esses descontos. Então tira aí 20, 30% aí desse resultado, seria mais ou menos parecido com o real. Mas, então não serve para nada o backtest, porque se eu não posso acreditar nesses valores, serve para mudar o norte. Eu tenho um backtest aqui, que eu posso fazer com algumas estratégias, que ela vai ficar negativa. O que eu vou fazer com essa estratégia? Eu não vou nunca nem colocar nem no simulador, porque ele já está me mostrando que ela é ruim, vou perder tempo com ela, por quê? Então o backtest serve para isso, para mostrar para a gente que a estratégia, ela, mesmo você mudando alguns valores e tal, ela está se mostrando positiva. Aqui eu fiz o dia 1º ao 15 de maio. Vamos lá para o DOLK, que é o da série do dia 1º a 27 de abril. Dia 28 de abril é um dia útil, mas a gente já opera a série M. Então, aqui está o dia 1º a 27 de abril. Não coloquei o dia 28. Qual é o resultado que está dando aqui? Você olha assim rapidamente, está dando entre 80 e 100 pontos no mês. Ora, eu estou buscando 8 pontos. São 20 pregões no mês. Então eu deveria, se eu ganhasse todas as operações, eu faria no máximo 160 pontos. Tá? Não é o que está mostrando aí. Então eu vou, qual é o que está se aproximando mais de 160 pontos? Opa! Essa aqui, ó. 110 pontos. 117, inclusive. Nem tinha visto essa. 117 pontos. Então, uma estratégia de 3 pontos de gain para 3,5 de loss está me entregando 117 pontos no mês. Porém, é uma estratégia que só acerta 73%. Então, você corre um risco na estratégia que acerta pouco, que tem uma taxa de acerto baixa, que não é baixa, 73%, só que quando a gente vai levar para o mundo real, esse percentual de taxa de acerto, ele vai diminuir, sem dúvida, corre o risco de você desligar o robô, porque ele leva muito stop. Então eu vou procurar uma estratégia que ele tem um alto percentual de acerto, mesmo aqui no backtest,
porque quando eu vou levar para o mundo real, isso aí deve se manter também positivo, um pouco menos, mas vai, e que tem uma boa pontuação. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam de ver stop, não prefere ver o máximo de, mesmo que ele esteja ganhando poucos pontos. Seria o caso do cara procurar a estratégia aqui que tem 91, 92% de acerto. Repito, isso é em backtest. Isso aqui no mundo real você não vai encontrar. Estratégia que dá 92%, 95%, não existe no mundo real. Isso é no backtest, tá? Então, muito cuidado quando você pegar essa planilha aqui e achar, pronto, acabou meus problemas, tudo aqui vou resolver com esse robô. Não é assim. Sendo muito claro com vocês. Isso aqui é um estudo para mostrar. A estratégia é vencedora no mundo ideal. Vamos agora fazer os testes do replay e ver se ela se mantém assim. Opa, legal. Fiz ali os replays, anotei, deu parecido com o backtest. O percentual de acerto eu não vou conseguir fazer o mês todo de replay, mas eu pego ali uma semana ou 15 dias, faço um replay, escolho uma estratégia e vejo. Depois você vai para o simulador. Coloca no simulador no mercado ao vivo. Opa, legal. O backtest está dando 87%. No simulador lá no replay, deu em torno de 80, 82, 85. Porque o replay também tem suas particularidades em relação ao backtest. E aí você foi para o mundo real, ao vivo, ela caiu para 77, 76%. Por quê? Porque às vezes você não entra quando é gain, pula uma entrada ou outra e o seu taxa de acerto acaba caindo. Puxa, mas eu consegui ver no backtest, consegui ver no replay, consegui ver no mercado ao vivo, no simulador, durante uma semana, 15 dias. Aí você está pronto para ir para a real, colocando um contratinho e vendo como é que ela se comporta. E aí, à medida que você vai ganhando, você vai aumentando. Então, backtest, repito, vou ser muito incisivo em relação a isso. Porque o backtest desse é maravilhoso, lindo, 80%, 70% de acerto, fica todo mundo maravilhado. Só que na vida real, isso aí diminui aí uns 30%, tá? Vai para 70% disso aí, ou até menos às vezes. Porém, ela é vencedora. É uma estratégia vencedora. Mas nós precisamos ter certeza de tudo isso. E vamos ter, fazendo replay, botando no mercado ao vivo, fazendo multi-estratégias. Outra coisa interessante, eu posso pegar daqui 3 estratégias boas e colocar lá no robô. Por exemplo, se eu opero com, digamos, com 5 contratos, eu coloco 5 estratégias. Escolho aqui 5 estratégias, coloco um contrato em cada estratégia. Porque uma pode entrar, a outra não entrar, pode uma dar o gain um dia, a outra dar o loss e elas se compensam. Então hoje mesmo foi um dia que eu coloquei a de 1,5, a de 2 e a de 2,5, com 3 pontos de loss para 1,5 e de 5 pontos de loss para a de 2 e a 2,5. Então eu escolhi essa estratégia aqui hoje no pregão que eu estava. Deixa eu só pintar aqui para a gente ver. Hoje eu escolhi essa combinação aqui, essa combinação e essa combinação. O que foi acontecer hoje? As estratégias, essas duas aqui, deram um pequeno loss. Essa ficou positiva. No final do pregão, até a hora que eu vi aqui, lá no outro computador que tem o Profit, esse aqui eu não tenho, senão eu mostraria para vocês. Ele estaria com 3 pontos. 3 ou 4 pontos de líquido já. Quer dizer, as estratégias, uma estratégia só protegeu 2 que foram ruins. Uma foi muito ruim, que foi essa 2,5. A 2 estava quase do 0 a 0. E a de 1,5 que fez beta e protegeu as outras. Então, a ideia é você pegar essa planilha e escolher para você 2, 3 estratégias, montar uma carteira de robôs. Coloca ali o robô Scalper junto, quem tem o passaporte.
pode colocar o robô scalper, o tendência para fazer uma ou duas operações no dia, porque o tendência você não consegue operar no 3R, que está muito bom, mas você pode ali usar no 4R, botar para ele fazer um trade, faz uma operaçãozinha, uma depois de 10 horas, 10 e meia, que ele está acertando muito, uma no scalper, outras aqui. A carteira de robôs de vocês vão se compensar ao longo prazo. Ao final do mês, elas vão ficar positivas. Então, vou passar o print dessas planilhas no grupo de assinantes para vocês terem, observarem, verem o que tem, e vamos acompanhando durante a semana, durante os dias, no simulador, no replay, e vamos estudando quais são as melhores formas, tá? Eu não fiz os outros meses, algumas combinações eu ainda fiz no mês de março e fevereiro, tá? Fevereiro foi um mês que algumas combinações começaram negativas e depois ficaram positivas. Eu posso estar depois fazer esse mesmo estudo aqui para ver, mas dá um trabalhozinho, acabei não fazendo nos outros meses, mas eu gostei de fazer backtest 3 meses para trás. Então, fiz esses dois aqui, posso fazer mais um ou outro para a gente depois discutir. Mas aqui já dá uma base para você, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção, bons trades e a gente se encontra por aí no Telegram. Obrigado.